Eu trouxe um estudo hoje. Esse estudo foi feito todo dentro da Bíblia, tá? E é justamente por causa dessa situação que nós estamos vivendo na nossa nação, esses conflitos todos. E eu orei muito, tenho orado muito a Deus pela nação, tenho orado muito pelo planeta e principalmente por nossa nação, por todos os conflitos que têm ocorrido. Porque, assim, o evangélico, eu como fui criada na igreja, uma das coisas que mais nos ensinam dentro da igreja é orar pelas nossas autoridades, orar pelas todas as autoridades que são eleitas dentro do país, que o povo escolhe. Orar por todas, para que elas possam fazer um trabalho e que elas estejam prontas a ouvir a direção de Deus. Eu sei que a luta para que elas ouçam é grande, muito grande, e nem sempre ouvem, mas Deus está no controle de tudo, porque a palavra diz que não cai uma folha sem autorização dele. Então nós sabemos que todas as autoridades constituídas dentro de um povo, eleitas pelo povo, eles foram intuídos a escolherem os seus dirigentes. Então tudo foi com a permissão de Deus. E aí eu resolvi trazer esse estudo. E eu quero começar por uma palavra de um hino antigo que foi composto em 1911 por Charles Austin, eu acho que é Miles, não sei se pronuncia Miles ou Miles. Miles. Então, o título da letra dessa música é Habitando em Terra de Beulah. E essa música foi composta em 1911 e foi assim, é uma música linda. Tem uma letra linda, mas eu estou falando da música, é uma música linda. E o interessante é que essa música também, ela foi, em 1970, ela foi adotada como um hino nacional das Ilhas Fiji, ali na Oceania, tá? Então foi adotada como um hino nacional, a música, tá? E tem a composição do hino com outra letra. E eu trouxe por causa da palavra Beulah. Beulah é uma palavra hebraica e só tem algumas menções na Bíblia, mas a única menção que está realmente escrito como Beulah na Bíblia está no livro de Isaías, está no capítulo 62, versículo 4 de Isaías, que diz assim, que significa, nesse contexto, a palavra significa casada em hebraico, referindo-se de uma forma metafórica ao nome dado por Jeová à Judeia, quando os judeus retornaram do exílio babilônico, quando eles foram para o exílio, e Jeremias profetizou que eles ficariam mais ou menos em torno de 70 anos exilados, e eles retornaram do exílio após 70 anos de exílio. Então, essa música se refere à terra de Israel, no caso assim, de um casamento com Deus. Israel voltando para Deus e havendo um casamento. Aí se refere, no caso, à igreja, que é a noiva de Deus, aquela noiva voltando e se casando com o noivo, ou seja, Deus, representando Deus de uma forma bem... E aí fala sobre o retorno dos judeus do exílio da Babilônia, sobre a travessia do Rio Jordão para a terra prometida. Era a grande esperança dos filhos exilados de Israel. Foi o que manteve a sua fé forte durante os 70 anos que eles ficaram no cativeiro babilônico e retornaram. Então, esse hino, quem compôs esse hino era um americano, e o título do hino era Habitando em Terra de Beulah.
Esse autor, ele era um compositor de músicas sacras protestantes do século XX. E a sua melodia é usada no hino nacional das Ilhas Fiji. Foi adotado em 1970 pelas Ilhas Fiji. No Brasil, eles pegaram a mesma música e fizeram uma letra diferente, fizeram uma composição diferente, não a mesma. E essa composição foi escrita por Paulo Leivas Macalão, que fez uma versão em português da canção com um sentido diferente da letra original, que está no hino da harpa cristã, que é o hino 212 da harpa cristã, que agora, nesses momentos que houve de embates aí pelo Brasil afora, foi o hino mais cantado que teve nas frentes de lutas. Então, é o hino 212, que é Os Guerreiros se Preparam. Então, a tradução em português mesmo da composição inicial, que é Habitando nas Terras de Beolá, essa letra existe no inário da Igreja Adventista Sétimo Dia. Ela tem no inário deles, que é o cantor cristão da Adventista, é o hino 363, ali tem a tradução original do hino. Se vocês querem saber, eu até tenho aqui, eu coloquei, eu vou ler, tá? No livro de Isaías, no capítulo 62, no versículo 4 e 5, que fala sobre as terras de Beolá, diz o seguinte: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará desolada, mas chamar-te-ão deve ser Efizibá, eu acho, Efizibá, uma coisa, e a tua terra Beolá, porque o Senhor se agrada de ti e a tua terra se casará com o Senhor, com Deus, ou seja, haverá uma ligação forte. Pois como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. Os filhos de Deus estarão numa união perfeita com ele. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará o Senhor dos seus filhos. Está em Isaías 62, versículo 4 e 5. Então, a letra, eu não vou cantar não, porque eu sou um desastre musical. Para cantar, sou muito desafinada, sou um horror. Então, eu até, depois, se eu puder, eu peço a Sabina para cantar, que a Sabina canta melhor do que eu. Vou só ler os versículos, tá? Da primeira versão, que é Habitando as Terras de Beolá. Ouço ao longe sons de lutas, brados de batalha. É a terra envolta em guerra de pecado e dor. Mas as coisas deste mundo já não me perturbam, pois habito na terra de Beolá. Vivo no alto da montanha, sobre um céu de puro azul, junto à fonte de águas vivas, que nunca secará. E me alimento cada dia desse bom maná do céu, pois habito em terra de Beolá. Lá distante a tempestade ruge sobre o mundo. Dúvidas, temores graçam em todo lugar. Mas estou bem firme na palavra de meu Deus, pois habito em terra de Beolá. Nem as nuvens mais escuras podem assustar-me. Eu não temo, pois seguro estou nas mãos de Deus. Vivo à luz do sol e da presença de meu rei, pois habito em terra de Beolá. Quando aqui eu vejo de meu Deus as maravilhas, quedo-me silente e adoro em contemplação. Compreendo seu amor e a grande salvação, pois habito em terra de Beolá. Eu vou trazer um pouco, falando um pouco sobre a República das Ilhas de Fiji, um pouco do contexto histórico. Ou a República das Ilhas de Fiji. É um país insular da Oceania, composto por 332 ilhas no Oceano Pacífico. A maioria das ilhas de Fiji foi formada por meio de atividades vulcânicas, iniciada há cerca de 150 milhões de anos.
Fiji é habitada pelo menos desde o 2º milênio antes de Cristo e foi colonizada primeiro pelos austronésios e depois pelos melanésios, com algumas influências polinésias. Os europeus visitaram as ilhas Fiji a partir do século XVII e, após um breve período como um reino independente, os britânicos fundaram a colônia de Fiji em 1874. Fiji foi uma colônia da coroa britânica até 1970, quando conquistou a independência. Uma república foi declarada em 1987, após uma série de golpes de Estado. Em outro golpe de Estado, em 2006, o Comodoro Frank Bainimarama tomou o poder, quando o Supremo Tribunal decidiu, em 2009, que a liderança militar era ilegal. O presidente Josefa Iolo, eu acho que é Iolo, a quem os militares tinham mantido como chefe de Estado nominal, formalmente revogou a Constituição e reconduziu Bainimarama. Mais tarde, em 2009, acho que é Loilo, foi substituído como presidente por Epele Naila Tikal. Após anos de atrasos, uma eleição democrática foi realizada em 17 de setembro de 2014. E o comando das Ilhas Fiji, o partido que foi constituído, de orientação política baseada na centro-direita, venceu com 59,2% dos votos. E a eleição foi considerada credível pelos observadores internacionais. Fiji tem uma das economias mais desenvolvidas do Pacífico devido à abundância de recursos florestais, minerais e pesqueiros. Hoje, as principais fontes de divisas são a indústria turística e as exportações de açúcar. A moeda do país é o dólar fijiano e o governo local de Fiji, na forma de conselhos municipais, é supervisionado pelo Ministério do Governo Local e Desenvolvimento Urbano. Lá funciona uma democracia parlamentarista. Por que eu estou trazendo esse contexto histórico? Porque o hino que está sendo muito cantado atualmente nas manifestações é esse aqui, ó. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Olha essa palavra, Belial. Dai-te pressa, não vaciles. Hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem, liberta as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. É o hino que está sendo cantado, mas eu acho que esse hino, a letra não está sendo muito bem analisada nos contextos que nós estamos vivendo, de luta. Não se está prestando atenção. Então, eu fui lá ver sobre Belial, trazer a explanação sobre Belial. Belial é algo sem valor, é imprudente. Tem até, são várias interpretações, assim, sinônimos. É colocado até como pessoas imorais. São imorais, são imprudentes, as pessoas que não têm valores morais para os éticos,
tá? É mais ou menos dentro desse contexto. E aí eu vou trazer, dentro desse estudo, eu levantei uma história, eu tentei trazer num linguajar que todos pudessem entender, que está no livro de Juízes, capítulo 19, 20 e 21. E eu tentei fazer uma síntese da história para falar sobre Belial, sobre a imprudência dos nossos atos, das nossas escolhas, como nós, com as nossas escolhas, interpretando algumas coisas de forma fanática, vamos colocar, bem fanática, com idolatria severa, nós fazemos uma destruição grande. Tem o levita e a sua concubina. Eu vou ler a história, eu tentei botar num linguajar bem mais, porque é muito difícil, eu tentei trazer num contexto bem que vocês pudessem entender. Naqueles dias em que Israel não tinha rei, porque ainda não existia o sistema de monarquia em Israel, o sistema de governo eram juízes que governavam. Nessa época, alguns que nós conhecemos foram juízes de Israel. Por exemplo, Sansão foi um juiz de Israel. Ele julgou, ele administrou Israel durante um tempo, ele foi juiz. Samuel também foi um dos juízes, ele foi sacerdote, ele foi juiz, ele foi profeta. E a gente fala tanto do profeta Samuel, mas ele também foi juiz em Israel. Então nós tivemos alguns juízes importantes e vários outros, tá? Então, nessa época, Israel era governado pelo sistema de juízes. E os juízes eram escolhidos para governar o povo. E muitas das vezes as escolhas eram pelo próprio povo e às vezes direcionadas através do sacerdote. Então, naqueles dias em que Israel não tinha rei, um levita, o que significa um levita? Nessa época, eles viviam uma época em que a terra foi dividida em 12 setores, que eram os filhos de Jacó, dividido entre os filhos de Jacó. Então eram 12 tribos e tinha a tribo dos levitas. Só que na divisão de terra, a tribo de levita passou a ser uma tribo sacerdotal, eles não tiveram direito à terra. Eles iam viver com a ajuda de outras pessoas. Eles seriam uma tribo sacerdotal. E eles seriam sustentados dessa forma. Então, aqui diz que era um levita porque ele era da tribo de Levi. E provavelmente poderia também ser um sacerdote, porque aqui não diz que ele era sacerdote, mas diz que ele era da tribo de Levi, que passou a ser uma tribo que não só era sacerdotal, como era uma tribo que servia no templo, cuidava de toda a parte religiosa, cuidava da manutenção dos templos, era responsabilidade da tribo de Levi. Então um levita foi morar bem longe na região montanhosa de Efraim, que era outra tribo. Ele arranjou uma jovem de Belém de Judá para ser sua concubina. Porém, ela brigou com ele e voltou para a casa do seu pai, em Belém, e ficou lá durante 4 meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ele foi com seu empregado e levou 2 jumentos. E a moça o recebeu na casa de seu pai. Quando o pai da moça viu o levita, recebeu-o com alegria e insistiu para que ficasse em sua casa. Ele ficou ali 3 dias. Quando o homem, a moça e o empregado iam saindo, ficou ali 3 dias. Isso. Olha, o pai pediu, olha, é quase noite, é melhor você ficar aqui, passar a noite aqui. Logo mais vai estar muito escuro, fique aqui e divirta-se. Amanhã você poderá se levantar cedo e viajar de volta para casa. Mas o levita não quis passar lá mais outra noite e partiu de viagem com a sua concubina. Já era quase noite quando chegaram perto da cidade de Jebus. Isto é, nessa época, Jerusalém ainda não participava de Israel, porque ela só foi inserida ao território de Israel na época de Davi, e aqui era a época de juízes, não era a época dos reis.
Então, Jebus passou a ser depois Jerusalém, porque ele foi anexada ao território de Israel por Davi nas guerras de domínio. Ele avançou, dominou Jerusalém e anexou o território de Israel. Então, nessa época aqui que nós estamos vendo, era uma época mais primitiva ainda, que era a época de Juízes. Tá? Então, Jebus, isto é, Jerusalém. Então o empregado disse ao patrão: por que não paramos e passamos a noite nessa cidade dos Jebuseus, que ainda não era de Israel, eram Jebuseus, era uma cidade. Mas aí o patrão respondeu: não, vamos parar numa cidade onde o povo... Não vamos parar numa cidade onde o povo não é israelita. Vamos continuar um pouco mais na estrada até Gibeá, em uma cidade no território de Israel, na tribo de Benjamim. Quer dizer, vamos adiante, que eu quero ficar numa cidade de Israel, que eu sou de Israel, então eu quero ficar numa cidade de Israel, não quero ficar numa cidade que o povo não faz parte da minha nação. Então passaram pela cidade de Jebus e continuaram a viagem. Já pela noite, quando eles chegaram a Gibeá, saíram da estrada para passar a noite na cidade. O levita chegou e se sentou na praça, mas ninguém o convidou para dormir na sua casa. E aconteceu que passou por ali um velho que estava voltando do seu trabalho na roça. Ele era da região montanhosa de Efraim, ou seja, ele era do mesmo local que era o levita, lá de Efraim. Mas estava morando em Gibeá. O velho viu o viajante na praça e perguntou: de onde você é? Para onde vai? O levita respondeu: eu estou viajando de Belém de Judá para bem longe, para a região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu hospedagem para esta noite. O velho disse: venham comigo, vocês serão bem recebidos na minha casa. Eu cuidarei de vocês. Por favor, não passem a noite na praça. Então ele os levou para a sua casa e deu de comer aos jumentos. Os seus hóspedes lavaram os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, ou seja, eram homens imprudentes, imorais, né? Tudo aquilo que filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa para que abusemos dele. Então ele preferiu ir para uma terra que era dele, porque ele era israelita, ele queria terra israelita, porque ele não conhecia o povo jebuseu. Então ele disse: ali eu posso correr risco, mas na minha terra eu vou estar seguro, eu vou estar no meio do meu povo. Aí o velho saiu e disse: não, meus amigos, por favor, não façam essa coisa tão má e tão imoral. Este homem é meu hóspede. Olhem, estão aqui a minha filha virgem e a concubina dele. Eu vou pôr as duas para fora e vocês poderão fazer com elas o que quiserem, mas não façam essas coisas horríveis com este homem. Mas eles não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou a sua concubina, a pôs para fora e a entregou a eles. Atitude de Belial? Sim, tudo aqui com atitude de Belial, até o levita. Atitude de Belial. Uma atitude totalmente imoral e imprudente. E vamos colocar assim, bem irresponsável. Então o levita pegou a sua concubina, a pôs para fora e a entregou a eles. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda e só a deixaram de manhã. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu na frente da casa onde seu marido estava. De manhã, o marido se levantou para continuar a viagem. Quando abriu a porta, achou a sua concubina caída em frente da casa, com as mãos na soleira da porta. Aí ele disse: levante-se, vamos embora. Porém não teve resposta. Então pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu viagem para casa. Quando chegou lá, entrou
pegou e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços, para distribuir para 12 tribos de Israel, que era assim que eles agiam. Não tinha como fazer foto, tinha que mostrar o que tinha acontecido. Depois mandou para cada parte para uma tribo de Israel. E todos os que viam isso diziam: nunca vimos uma coisa assim, nunca houve uma coisa igual a essa, desde o tempo em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, o que vamos fazer agora? Porque só tinha atitude bestial aqui, e Belial. Tanto pelo levita, por todos agiram de forma totalmente imoral. Os príncipes de todo o povo, das 12 tribos, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus. Todos eram os príncipes das 12 tribos, se apresentaram na congregação do povo de Deus. Sabe quem era o povo de Deus? Aqueles que sempre estavam, que eles diziam que estavam buscando, e ali tinham sacerdotes, tinham profetas, eles iam consultar e decidir dentro do que eles tinham de comunhão, com quem eles sintonizavam, eles iam decidir o que fazer. Isso é o que do povo de Deus, isso é o que faremos. Aí decidiram o que fazer a Gibeá. Subiremos contra ela por sorte. Assim se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel unidos como um só homem, e disseram à tribo de Benjamim: que maldade é essa que se fez entre nós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, Benjamim, que era a tribo de Benjamim, não quis ouvir a voz de seus irmãos. Os filhos de Israel se ajuntaram, vindos das cidades em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Ou seja, perdão que eu troquei aqui quando eu li. Ou seja, os benjamitas, a tribo dos benjamim, disseram assim: nós não vamos entregar os filhos de Gibeá, nós não vamos entregar. Aí todos os benjamitas se uniram para defender Gibeá, porque não queriam que eles matassem os homens de Gibeá. Vindo das cidades de Beá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. A emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e de golpe feriu-a toda a fio de espada. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, e também a todas as cidades que acharam puseram fogo. Os homens de Israel juraram, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Então, olha a atitude bestial. Foram lá e mataram todos os benjamitas, a maior parte. Não digo todos, mas uma parte significativa. Foram todos mortos pelas as outras tribos de Israel, invadiram e mataram ali. Os homens de Israel juraram, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus. E levantaram a voz e prantearam com grande pranto. Disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Que eles destruíram a tribo, depois se arrependeram e falaram assim: olha a besteira que nós fizemos. Eles foram bestiais. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seu irmão Benjamim, ou seja, da tribo de Benjamim, e disseram: foi hoje eliminada uma tribo de Israel.
como obteremos mulheres para os restantes deles, pois juramos pelo Senhor que das nossas filhas não lhes daríamos por mulheres. Aí disse assim, como vamos arrumar mulher para esses homens? Que nós matamos todos, inclusive todas as mulheres, e tem poucos homens. Como arrumar mulheres para esses benjamitas que sobreviveram na cidade? E disseram, aí reunidos eles disseram, há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? Ou seja, alguém não veio participar da reunião? Aí eles disseram, eis que ninguém de Jabes de Gileade veio ao acampamento. Por isso, como essa tribo não compareceu, por isso decidiram, a congregação enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo, ide e a fio de espada feri os moradores de Jabes de Gileade, inclusive mulheres e crianças. E todo homem e toda mulher que se houver deitado com o homem, destruireis. Então, chegou assim, destrói tudo. Olha outra atitude bestial. E, em nome de Deus. Em nome de Deus, gente. Se reunindo para consultar Deus. Porém, acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não se deitaram com o homem. As trouxeram ao acampamento, depois enviaram mensageiros aos filhos de Benjamim e lhes proclamaram a paz. Deram-lhes por mulheres as virgens de Jabes de Gileade, porém estas ainda não lhes eram suficientes. Disseram os anciãos da congregação, como obteremos mulheres para os restantes ainda, pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas. Então disseram, eis que de ano em ano, que eles tinham a solenidade do Senhor em Siló, quer dizer, a solenidade do Senhor, ou seja, eles faziam festa para Deus. Se reuniam para louvar, para buscar, faziam festa a Deus. Diz assim, que se celebra para o norte de Betel, ao lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. Ordenaram aos filhos de Benjamim, olha a ideia que eles deram, ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo, ide e emboscai-vos nas vinhas, e saindo as filhas de Siló a dançar em rodas, saí vós das vinhas e sequestrai dentre delas cada um a sua mulher. E retornem à terra de Benjamim. Quando os pais e irmãos destas mulheres vierem queixar-se a nós, então lhes diremos, por amor de nós, quer dizer, por amor a nós, ao povo de Israel, tende compaixão dos benjamitas, que estão sem mulheres, pois na guerra contra Jabes de Gileade não obtivemos mulheres para cada um deles. E como fizemos a promessa de não dar às nossas mulheres, não resta outra saída aos filhos de Benjamim. Assim fizeram os filhos de Benjamim e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam. E foram-se, voltaram à sua herança e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Gente, olha tanta atitude impensada, irresponsável e bestial. Atitude de Belial. Tá? Em nome de Deus. Tudo em nome de Deus. Aí tem uma outra passagem, que essa é menor, desculpe, essa que eu li é mais longa, essa é pequenininha. Eu sei que vai ser um trabalho um pouco longo, mas eu tenho que trazer para o restante que eu vou continuar. No livro de Jeremias, no capítulo 35, fala sobre Jeremias e os recabitas. Quem eram os recabitas? Os recabitas
eles eram nômades, eles não tinham casas, eles não construíam casas, eles viviam como nômades, viviam em barracas, eles não tinham plantação de uvas, que eles não cultivavam uvas. Eles eram, essa tribo esse povo foi fundada por Jonadab, que era filho de Recabe, tá? E eles iniciaram mais ou menos em torno do século 9 a.C., tá? Então, eu vou entrar, que já vocês sabem quem são os recabitas, que eu fiz uma síntese. Vou entrar aqui, Jeremias e os recabitas. Quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá, o Senhor Deus disse a Jeremias: Jeremias, vá procurar a família dos recabitas e fale com eles. Depois, leve-os a uma das salas do templo e lhes ofereça vinho. Então eu fui buscar os recabitas e levei a família inteira ao templo. Eu os levei até a sala dos seguidores do profeta Anã, homem de Deus. Profeta Anã, homem de Deus. Anã era filho de Gigdalias. Depois coloquei diante dos recabitas jarras cheias de vinho e copos e disse: tome um pouco de vinho. Mas eles me responderam: nós não bebemos vinho, pois o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, deu a seguinte ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus descendentes. E nós temos obedecido a todas as ordens do nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. E continuavam vivendo como nômades. E eles surgiram no século 9 a.C. Então, aqui na época de Jeremias, devia ser o quê? Século, talvez 7, 6, por aí. Então, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandou que eu fosse dizer o seguinte ao povo de Judá e de Jerusalém. Eu, o Senhor, pergunto: por que vocês não querem me ouvir nem obedecer às minhas ordens? Os descendentes de Jonadab têm oferecido a sua ordem de não beber, têm obedecido a sua ordem de não beber vinho. E até hoje nenhum deles bebe, pois todos obedecem ao mandamento que ele deu. Jonadab provavelmente nem existia mais. Mas eu sempre tenho falado a vocês e vocês não têm obedecido. Tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, e eles têm ordenado que vocês abandonem os seus maus caminhos e façam o que é certo. Eles avisaram que vocês não deviam adorar nem servir outros deuses, para que assim pudessem continuar a viver na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Quando eles falam aqui na Bíblia em deuses, que eu deixei a palavra, mas vamos colocar assim, a idolatria ao homem, idolatria a tudo tudo que a gente pega e idolatra, é um fanatismo muito grande, e a idolatria ao homem perde a noção, a gente se torna bestiais, Belial, imprudentes. Deus nessa hora nem entra na nossa vida pela idolatria. Aqui fala da idolatria a deuses, e eu estou falando da idolatria ao homem. Continuar a viver na terra que dei a vocês e aos seus antepassados, mas vocês não quiseram me ouvir nem obedecer. Os descendentes de Jonadab têm obedecido ao mandamento que o seu antepassado lhes deu. No entanto, vocês, o meu povo, não me têm obedecido. Ninguém ouve Deus. Aí eu vou lá em Mateus, capítulo 12.
tá? Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si e certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo o outro grupo, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. E isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. O reino de Deus chegou até nós, sim. Mas a gente continua dividindo. A gente continua em luta um contra os outros. Uma luta bestial, gente. A gente está vendo o que está acontecendo. Nós nos tornamos beliais, todos imprudentes, imorais. Idolatria ao homem. Ali não é Deus, é idolatria ao homem. Virou idolatria. É idolatria dos dois lados. Eu não estou falando só de um lado, eu estou falando dos dois. É idolatria ao homem. Porque Deus não está no coração desse povo. Por isso que muita liderança, muitos pastores que se levantaram idolatrando um dos homens, só saiu profetada. Cadê Deus? Deus não é isto, gente. Eu sempre digo, vou lá citar o versículo que está lá na palavra, em Números. Deus diz assim: não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Direi eu e não cumprirei? Deus vai usar os seus filhos, vai profetizar e não vai cumprir? A gente só viu profetada. Se a gente só viu profetada, não estavam ligados com Deus, estavam ligados com aquilo que eles sintonizavam, pelo que estava nos corações. Era ódio, era rancor, era ira, era necessidade de afirmação, era necessidade de poder. Estavam ligados a tudo isto, menos a Deus. Mesmo pastores de nomes da mídia que fazem trabalhos grandes, profetizaram, usaram o nome de Deus em vão, profetizaram em nome de Deus. Então, aí Deus não estava, sinto muito, Deus não estava. Aí Jesus diz assim: quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a ajuntar está espalhando. Por isso, eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Gente, aqui quando fala, que eu entendo, quando diz assim, aquele que diz assim, fala assim, ó, quem blasfemar contra o Espírito, aqui diz assim, ó, por isso eu afirmo a vocês que as pessoas que serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia
que disserem contra Deus, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quem é o Espírito Santo de Deus? Espírito Santo é espírito separado. Quem é? Nós não dissemos, nós falamos, e a coisa que a gente mais fala é que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo do Espírito de Deus, porque santo quer dizer separado. Ou seja, nós fomos separados para a encarnação. Nós estamos aqui encarnados. Então, aquele irmão que luta contra o outro irmão, que blasfema, que luta, que maltrata o outro irmão, ele vai responder sim pelos maltratos, pelas agressões, por tudo que ele fez. Seja de que forma, até pelas palavras, até pela omissão, até por tudo que está entre as linhas, que às vezes não falou, mas induziu. Então, tudo isso nós vamos responder, porque Deus é bem claro quando Ele diz assim: vocês não me enganam, porque eu conheço, eu sinto os vossos sentimentos. Os mentores, o que eles mais dizem é aqui, ó, você pode falar uma coisa, mas o que você está me passando, está me emanando é outra. Você está falando de amor, mas você está me passando ódio. O que está dentro de você é ira e ódio. Então, é isso aqui que Cristo quis dizer nessa passagem. Aí eu vou lá para a época de Moisés, quando foi instituído, começou a se instituir as leis para governar aquele povo naquela época. Então, em Êxodo 28, as leis que foram instituídas, diz assim: não rogue pragas contra Deus e não amaldiçoe nenhuma das autoridades do seu povo. Por quê que foi dito isso? Porque toda autoridade constituída, eleita pelo povo, é com a permissão de Deus. Deus permite. Então, a autoridade é eleita, é com aval de Deus. Deus permite. Deus nos dá o presidente, os governantes, os deputados, os senadores, todos os nossos governadores, nossos prefeitos. Deus dá aquilo que nós precisamos ter para o nosso crescimento. Todos os que são eleitos, eu lembro que uma das eleições que entrou um determinado presidente que veio a mensagem para nós e disse assim: o presidente que foi eleito é o presidente que o povo precisa. Não é o presidente que eu quero dar ao povo, mas é o que o povo precisa. Você acha que Deus quer dar presidentes corruptos, presidentes que só pensam em si, egoístas, individualistas, que não pensam nas consequências do que o povo vai sofrer? Não, não é esse presidente que Deus quer para a nação. Não é. E nós vimos que a gente tem passado os problemas, o povo tem sofrido em sequência. Sai presidente, entra presidente e o povo sempre em sofrimento. Por quê? Nós estamos recebendo os presidentes que nós precisamos. Porque nós ainda somos muito beliais. Nós somos irresponsáveis, sim, nós somos imorais, nós temos uma série de defeitos. Por isso nós estamos no planeta Terra. Porque nós precisamos melhorar nossas condutas, precisamos ser tratados, porque as nossas escolhas são erradas. Os nossos pensamentos são errados. Nós sintonizamos com espíritos que nós não devemos sintonizar. E eu fico triste, porque eu sou evangélica, não deixei de ser evangélica. E eu vejo isso no meio evangélico. Quantos irmãos sintonizando com espíritos, vamos colocar, que a gente chama de quiumbas, dizendo que é o Espírito Santo de Deus que está profetizando que é Deus. Não é. Está tomando atitude grosseira, má, atitude violenta.
provoca briga no meio de famílias, no meio de grupos. Às vezes várias pessoas saem de um grupo de família porque aquela pessoa está tão fanática, está aí numa idolatria ao homem tão grande, tão afastada de Deus, que desestrutura um grupo que pode ser lindo, trazer mensagens maravilhosas. Se desestrutura porque o indivíduo está adorando ídolo. E Deus não está ali. E isso é dos dois lados, gente. Pode ser em todos os partidos, pode ser partido de direita, de esquerda, centro-direita, não é todos os partidos, porque o povo idolatra homem. E Deus é bem claro quando ele diz: eu não sou homem para que minta, porque o homem mente. E Deus diz: nem filho do homem para que me arrependa, porque o homem vai fazer besteira, muita besteira. Muitas das vezes ele vai se arrepender porque ele se prejudicou, não porque ele prejudicou o outro. Então, é isso que nós estamos idolatrando, homem. Deus não está nisso. Vamos lá, em Deuteronômio, diz assim: povo de Israel, isso é Moisés, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o amem e que o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam a todas as leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje para o seu bem. Os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A Ele pertence a terra e tudo que nela existe. A Deus pertence tudo que está aqui. Portanto, sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, nosso Deus, está acima de todos os deuses e autoridades. Todas as autoridades, sejam ela qual for, aqui está tudo debaixo lá do Pai. O Pai domina tudo, o Pai vê tudo, o Pai sabe quem é cada um. Ele é grande, poderoso e trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Temam o Senhor, nosso Deus, e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e louvem a Deus. Ele é o nosso Deus. Aí eu fui lá no livro de Miqueias. Miqueias foi um dos grandes profetas de Deus. Grande profeta. E Miqueias diz assim: mensagem para as autoridades e os profetas. No livro de Miqueias. Gente, tudo isso aqui eu estou tirando da Bíblia. Quem quer andar direitinho, que lê a Bíblia e quer fazer reforma íntima, está lá na Bíblia. Pode fazer uma boa reforma íntima. Escutem, líderes e autoridades da nação. Vocês deviam praticar justiça e, no entanto, odeiam o bem e amam o mal. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos e cortam a carne em pedaços, como se faz com a carne que vai ser cozida. Virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor Deus, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal, e por isso Ele não ouvirá as suas orações. Os profetas enganam o povo, para os que lhes pagam, lhes prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. O Senhor diz a esses profetas: em vez de visões, vocês terão a escuridão, e em vez de revelações, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês, e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha. Não receberão resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados. Mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo.
Escutem, líderes e autoridades. Vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. E os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas mesmo assim, eles afirmam que recebem ajuda de Deus. Eles dizem: nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está do nosso lado. No país inteiro não há uma só pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros. Cada um procura pôr o seu patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora e juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más, mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dele, isto é, os profetas anunciaram. Naquele dia haverá confusão geral. Não acredite nos vizinhos, nem confie nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher, pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães e as noras brigam com as sogras. E os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Deus salve o seu povo. Olha o que nós estamos vivendo. Isso aqui foi Miqueias, profetizou. Isso, ó, antes de Cristo, bem antes de Cristo. Então, gente, está atual. Essas coisas sempre acontecem porque o homem é mau. Só procura sintonizar com o mal. Só ouve aquilo que não deve. Por isso que os mentores falam o tempo todo. Jesus fala aqui: vigiem os vossos pensamentos não me agradam. E por atitude Belial, nós estamos colhendo hoje. Olha o que está acontecendo na nossa nação. Agora estou finalizando. Em Romanos 13, diz assim: respeitem as autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. As autoridades que são constituídas para o nosso bem, sim, está nos ensinando. E é o que a gente precisa. A gente tem a autoridade que a gente precisa ter. Os governantes para nos ensinar e botar no caminho. Porque a gente ainda não está aprendendo a lição e não está fazendo o que Deus quer. Tanto que o que mais fala aqui é que poucos são os que estão em condições de habitar um planeta regenerado. A maior parte da população do nosso planeta será exilada. Então, eu como evangélica, eu digo para o povo evangélico, nós não somos preferidos de Deus, nós não somos povo preferido, nós estamos no mesmo barco igual todos. Não tem essa de que, aceitei Jesus, que a minha religião... Não tem esta. Ou você muda... Entenda quem é teu Deus, que você ainda não conhece, porque se você conhecesse teu Deus, você não estaria na postura que está. Você não estaria dentro de locais depredando e cantando um hino de louvor a Deus. Não estaria nessa situação, porque você ia conhecer o Deus que você serve.
Em Efésios 6, diz assim, a armadura do cristão. Romanos e Efésios foram cartas escritas por Paulo. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor, com Jesus, e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Qual evangélico que está firme contra as armadilhas? Quem está firme contra as armadilhas? Aí então a armadilha é nas ruas. E a gente está aí sendo usado pelas trevas para fazer essa bagunça que está no nosso país. Porque evangélico não está ouvindo Deus. O evangélico está ouvindo a si mesmo, ouvindo seus sentimentos maléficos, ouvindo sentimento belial, idolatrando o homem. É isso que está acontecendo. E eu estou falando do povo evangélico. Está idolatrando o homem. Cadê o teu Deus dentro do teu coração? Conheça Deus. Conheça o teu Deus. Você não conhece. E eu falo para os grandes pastores, que estão na mídia, mas não conhecem o Deus que eles servem, porque se conhecessem, não estariam brincando com as vidas. Vamos lá, continuar. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Sabe quais são esses governos? É os das trevas. E te dominam, porque você só ouve eles quando você bota ódio no teu coração. Quando você acha que tem que ser justiceiro de Deus. Tu não é justiceiro de Deus, porque essa atribuição não cabe a nós. Tanto que Jesus diz, não julgueis, não façam, não julgueis os outros. Nós não temos que ser palmatória do mundo nem dos irmãos. Nós temos que nos colocar no papel de irmãos em oração, amando uns aos outros, como Jesus determinou. Então, aqui, Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Lutarem até o fim e lutarem com vocês mesmos. Se reformulem. Mudem as suas atitudes, seu modo de pensar. Vocês não estão servindo a Deus. Vocês estão servindo a Satanás, como vocês estão falando. É a eles que vocês estão ouvindo, não Deus. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e nem orem, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Essa carta foi de Paulo aos Efésios. Então, é essa a mensagem que eu deixo. Sei que é uma mensagem dura, mas era necessária. E estou trazendo embasada na Bíblia, que eu estou falando para evangélico. Não brinquem com o Deus que é o nosso Pai. Não brinquem. Não brinquem.
Porque isso entristece Deus, saber que vocês não o conhecem. Porque se conhecesse um pouquinho de Deus, não estariam nessa postura, nem cantando hino num local com depredações, com agressão, com violência. Não estariam. Vocês estariam cumprindo o que Deus falou para Isaías. Entre, vá para o teu quarto, fecha a tua porta e lá eu falarei contigo. Essa é a nossa função. Deus falou, quando a cidade ia ser invadida, ele falou, Isaías, vá para o seu quarto, lá, fecha a sua porta e eu falarei contigo. E Jesus cita essa passagem, quando Jesus diz Jesus fala isso, entrem, vá para o seu quarto, e lá no oculto tu falará com teu Deus que te ouve no oculto. É isso que Deus quer, Deus não quebra. Deus não é Deus de confusão nem de bagunça. Deus é ordem e decência. Então é essa mensagem que eu deixo, que Deus possa nos abençoar. Irmão, desculpe eu estar falando assim, mas eu não estou só. E eu sei que quem está comigo é a energia de Exu. Eu tenho dificuldade de lidar com a energia assim, porque geralmente eu sou uma pessoa mais tranquila e às vezes eu fico mais exaltada, não que eu esteja aborrecida, nada, é porque está comigo, eu sinto a energia e é uma energia que eu tenho às vezes dificuldade de lidar, porque às vezes eu quero falar mais manso e não consigo. O Pedro entende isso. Então é uma energia. E eu peço perdão aos irmãos se eu em algum momento elevei a voz, se eu falei de forma mais incisiva, mas vai chegar momentos que eu vou trazer uma mensagem mais tranquila. Que Deus possa nos abençoar. Amém.